Ela foi humilhada diante de todos no dia que deveria ser o mais feliz da sua vida. O noivo a rejeitou, a amiga a traiu e até a própria família virou as costas para ela. Sem chão, acreditou que sua história havia acabado, mas, em meio às lágrimas, encontrou força para recomeçar. Esta história mostra que, mesmo depois das maiores quedas, a vida pode nos surpreender com novos caminhos. Camila Salles tinha aprendido desde cedo que elegância também era silêncio. Naquela tarde, quando as flores perfumavam o salão e o tecido do vestido iluminava o ambiente com um brilho discreto, ela manteve o que lhe ensinaram: sorrir com doçura e parecer inabalável. Por fora, tudo era harmonia. Música aveludada, passos contidos, vozes baixas. Por dentro, havia um ponteiro invisível arranhando o tempo. O noivo, Henrique Prado, não chegava. Pessoas importantes a observavam com olhos que pesavam mais do que joias. A família, acostumada a discursos sobre reputação, conversava como se nada estivesse fora do lugar. Ela segurava o buquê com firmeza para esconder o tremor dos dedos e lembrava de quantas vezes adiou planos por promessas dele. Depois da presidência da empresa, depois da fusão, depois da viagem, depois. As portas se abriram. Henrique entrou com a calma de quem nunca corre. Atrás dele, passos decididos. À esquerda, um vermelho cortando o cenário. Marina, a amiga de infância, atravessou o corredor com um sorriso que não precisava de legenda. Camila compreendeu antes das palavras. Não foi o choque, foi a nitidez, como fotos que revelam demais. O murmúrio tomou o ar. Ele respirou fundo, prendeu o olhar nela e pronunciou a frase curta que desmonta edifícios inteiros. Eu não vou me casar. A queda do buquê não fez barulho. As pétalas espalhadas pareciam apenas fechar a cena. Camila manteve a cabeça erguida até o fim, inclusive quando ouviu o comentário do próprio pai, seco, calculado, sobre o prejuízo e a falta de visão. Dali em diante, ela não discutiu com ninguém. Caminhou sozinha até a saída e encontrou, do lado de fora, a versão crua do mundo. Vento contra o rosto, tecido arrastando no chão, a sensação de que nada mais precisaria ser provado. Caminhou até um banco e permaneceu ali o tempo necessário para que a dor perdesse a arrogância. Uma caminhonete antiga passou devagar. Um homem desceu com passos tranquilos, roupas gastas e botas amassadas. Olhou-a sem pena, como quem reconhece um cansaço que já sentiu, e perguntou apenas: "Precisa de água?" Ela estranhou a pergunta simples depois de um dia de discursos. Disse que não. Ele trouxe mesmo assim, deixou-o ao lado e se sentou próximo, sem invadir. Chamava-se Rafael, apenas Rafael. Falava pouco, escutava muito. Quando ela contou a sequência dos fatos, ele não ofereceu frases prontas. Disse apenas que algumas escolhas conscientes começam quando a plateia vai embora. E ficou. O tempo ali deixou de ser contagem e virou abrigo. Mais tarde, Camila recusou o carro da família, recusou a casa grande e recusou a história já escrita por outros. Aceitou, no entanto, uma carona de Rafael até um quarto modesto de paredes claras e chão de cimento frio. Não pediu nada. Ele também não perguntou demais. Ofereceu um chá e improvisou um colchão. Naquela noite, sem adjetivos e sem plateia, Camila adormeceu pela primeira vez longe do roteiro perfeito que nunca lhe pertenceu. Acordou com o sol, atravessando a cortina fina e o cheiro de café simples na cozinha. Percebeu que todos os objetos daquele lugar tinham marcas de uso real, nada de vitrines. Havia leveza na ausência de ornamentos. E pela primeira vez desde a humilhação, respirou de verdade. No dia seguinte, quis participar da rotina. Lavar pratos, varrer o chão, contar moedas antes da feira. Tropeçou em quase tudo e queimou o arroz. Esperou o julgamento, veio um riso curto e honesto, seguido de um "A gente pede marmita hoje". O riso devolveu ao peito um espaço que a vergonha ocupava. No final da tarde, os dois caminharam sem destino.
Camila notou detalhes que sua vida anterior apagava. O barulho ritmado dos próprios passos, o cuidado de Rafael ao cumprimentar um desconhecido, o hábito de verificar a hora não pelo relógio, mas pela luz. Quando contava algo dolorido, ele não apressava o assunto, apenas acompanhava. A presença dele ensinava que cuidado também é silêncio. Sem palcos, Camila começou a perceber coisas miúdas que não combinavam com a fantasia do operário sem nada. A forma polida com que ele segurava uma xícara, o vocabulário preciso, o jeito de ler um manual e encontrar falhas de projeto em segundos. Reparou nas mãos, fortes, mas sem calos antigos demais. Reparou no sabonete de cheiro caro esquecido no banheiro simples. E, ao mesmo tempo, viu coerência. Roupas baratas com bainhas perfeitas, botas antigas sempre limpas, ferramentas guardadas por ordem de uso. Nada ali gritava, tudo dizia. Quando cruzou com Henrique e Marina numa esquina qualquer, Camila já não tremia. Eles exibiam a velha coreografia, roupa impecável, frase ensaiada, riso geométrico. Houve provocação como previsto. Houve resposta como necessário. Respeito não é acessório. Rafael permaneceu quieto, mas a postura dele ocupou o espaço que faltava. Não houve plateia para a réplica, não houve manchete. Houve apenas a percepção íntima de que a distância que separava aquelas duas versões da vida era maior do que qualquer salão com lustres, e que não havia retorno. À noite, no quarto simples, Camila abriu a janela. O ar entrou sem pedir licença. Ela apoiou os braços no parapeito e entendeu que dignidade não mora no endereço nem nas letras do sobrenome. Mora na coerência do que se escolhe quando ninguém assiste. Dormiu sem discursos. Dormiu com a serenidade de quem finalmente fechou uma porta por dentro. A rotina começou a desenhar contornos novos. Camila acordava cedo, aprendia contas pequenas, comparava preços, errava, corrigia. A cada tarefa simples, uma camada de maquiagem social se desfazia. Ela, que conhecia etiquetas de mesas longas, aprendeu a medir arroz com o olho. Esqueceu convites de jantares e passou a lembrar do ponto certo da água para o café. Rafael não intervinha para mostrar que sabia. Mostrava sem dizer, como quem prefere demonstrar que ensinar. Havia algo nele que evitava exageros. Quando o chuveiro quebrou, consertou sem discurso. Quando a lâmpada queimou, acendeu outra sem cerimônia. Uma vida inteira de excesso coube em 2 gestos de cuidado. Foi nesse ritmo que um detalhe caiu do bolso de uma calça durante a lavagem. Um papel dobrado. Camila quase amassou e jogou fora. Abriu por hábito. Leu devagar. Não era um recibo de mercado, nem anotação de ferramenta. Era uma nota fiscal estrangeira com números que não se distribuem no cotidiano. Valores que pintam quadros sozinhos. Um carro raro, uma assinatura com um sobrenome que ela já tinha visto em relatórios, colunas econômicas e conversas fechadas. Nogueira. Não constava em convites sociais, constava em decisões silenciosas. Rafael Nogueira. O papel pesou. O quarto perdeu paredes por um instante. Camila sentou na beira da cama e revisou mentalmente os sinais. O jeito dele de ouvir, a precisão com as mãos, a leitura rápida de coisas técnicas, as botas sempre limpas, a naturalidade com o silêncio. Tudo se realocou como peças antigas ganhando posição certa. Não havia ostentação, mas havia acesso. Não havia exibicionismo, mas havia domínio. E, principalmente, havia a opção consciente de não contar. Aquilo doía mais do que a cifra. Doía porque tocava o ponto exato onde ela havia sido ferida. Confiança. Esperou o amanhecer sem dramatizar o cenário. Preparou o café como aprendera nos últimos dias. Água, paciência, fervura breve. Colocou a nota dobrada sobre a mesa. Quando Rafael entrou, viu primeiro o olhar dela, depois o papel. Ele entendeu sem perguntar. Sentou, respirou, assumiu. Não veio justificativa floreada. Veio uma frase reta. Eu omiti.
Camila não discutiu por orgulho, discutiu por precisão. Explicou o que a omissão significa para quem já foi traída por histórias bem contadas. Não pediu números, pediu verdade. Rafael sustentou o olhar, disse que, ao escolher não dizer, queria testar a si mesmo, se era capaz de existir sem sobrenome, de ser visto sem a moldura. Admitiu medo. O medo de que qualquer gesto fosse lido como compra, o medo de que ela trocasse uma jaula dourada por outra. Não prometeu que a partir dali acertaria sempre. Prometeu que a partir dali não esconderia. Não pediu perdão com cerimônia pública, pediu com postura. Falou pouco e calou no ponto certo. Camila não abraçou de imediato, não saiu batendo a porta. Fez algo mais adulto, pediu tempo. Precisava equalizar dentro do peito o que havia descoberto com o que havia vivido. Saiu para andar. Lembrou-se da tarde do abandono, da frase dura do pai, da plateia interessada apenas no tropeço. Lembrou-se de como dormiu no quarto simples e de como aquele silêncio tinha um tipo raro de paz. Enquanto caminhava, entendeu que as mentiras que ferem não são apenas as que inventam fatos, são, sobretudo, as que mascaram intenções. E ali, por baixo da omissão, havia uma intenção que ela conseguia nomear: proteger o que não se compra. Não validava o erro, mas reordenava a leitura. Voltou no fim do dia. Entrou sem discurso. Encontrou Rafael sentado, quieto, como alguém que aceita as consequências, sem teatro, sem autojustificativa. Aproximou-se, tocou o ombro dele e disse uma frase simples que não promete esquecer de imediato, mas decide continuar. Vamos fazer diferente daqui para frente. Os dois recolocaram as coisas no lugar. A nota foi guardada não como troféu, mas como lembrete do que ficou ajustado. A partir daquela noite, ela conhecia o sobrenome. Ele conhecia a fronteira. E a casa pequena, que já tinha sido abrigo, virou também pacto. No dia seguinte, quando o mundo antigo tentou interferir, uma mensagem de Henrique, um convite elegante com endereço pomposo, a velha tentação de mostrar vitória em palco alheio, Camila apagou tudo sem alarde. Não precisava provar nada para quem não estava mais no raio de alcance da própria vida. O que precisava, de fato, era cumprir a fila de pequenas tarefas que um lar exige: consertar a gaveta, planejar compras da semana, conferir se o vazamento parou. Rafael desmontou a fechadura, ensinou o mecanismo, devolveu a peça funcionando e disse: "É só entender o movimento." Ela percebeu que a frase servia para quase tudo. Mais tarde, sentaram-se no chão da sala para dividir uma refeição simples. Não havia música alta nem luz dramática. Havia o som do garfo batendo no prato, um comentário sobre a textura do molho e um silêncio confortável. Sem promessas performáticas, os dois desenharam o contorno de um acordo que cabe no cotidiano. Transparência como regra, luxo como escolha e não como muleta, respeito como padrão e a recusa fundamental a qualquer plateia que exija pose. A vida, reaberta ali, não precisava de aplauso, precisava de continuidade. Os dias passaram como um fio que se costura em tecido novo. Camila descobria em cada detalhe o quanto havia desaprendido sobre a própria vida. Nunca tinha pensado no peso de uma sacola de compras, nem no preço do detergente, nem no tempo que um feijão precisa para amolecer. Tudo aquilo que parecia banal agora exigia dela uma atenção inédita. Estranhamente, não era humilhação, era aprendizado. A cada descoberta, sentia que tirava de si uma camada de artificialidade. Lembrava do passado com uma sensação quase de anestesia, como se tivesse vivido dentro de uma vitrine onde tudo era exposto, mas nada tinha uso real. Rafael acompanhava cada passo sem discurso pedagógico. Não dizia, faça assim ou aprenda logo. Apenas mostrava, corrigia quando necessário, ria quando ela derramava sal demais na panela, esperava quando a tentativa era desajeitada. Esse silêncio cheio de paciência era o oposto da cobrança que sempre recebera da família.
O pai queria resultados, títulos, status. A mãe, aparências, elogios, elogios e mais elogios. Ali, no entanto, cada pequeno gesto era validado pelo simples fato de existir. Camila entendeu que dignidade não precisa de cenário dourado. Precisa de olhos que reconheçam o esforço. Aos poucos, ela foi organizando as memórias da infância. Recordava-se de como era corrigida quando derrubava um copo na mesa da família, a expressão de desdém, a bronca sussurrada para não arranhar a imagem perfeita diante dos convidados. Naquele presente, ao derrubar um prato barato, não ouviu críticas, apenas um comentário bem-humorado sobre como aquele prato já estava rachado antes. Sentiu que rir de si mesma era um luxo mais libertador do que qualquer joia que carregara no pescoço. Havia também os momentos de silêncio compartilhado. Nos fins de tarde, quando a luz entrava pela janela estreita, ela e Rafael simplesmente se sentavam lado a lado, às vezes sem falar nada. O som distante da rua, os pássaros noturnos e o vento que movia as cortinas compunham um fundo simples, mas cheio de significado. Camila se permitia descansar sem precisar representar. Aquilo era novo. Ela não precisava mais manter o sorriso perfeito para agradar aos vizinhos ou manter a postura impecável para não envergonhar a família. Ali podia ser apenas uma mulher cansada que se permitia fechar os olhos sem medo de julgamento. Foi nesse intervalo de simplicidade que percebeu outra camada escondida em Rafael. Não era apenas a nota fiscal encontrada, era todo o conjunto. A calma diante de situações complicadas, o respeito automático com desconhecidos, o vocabulário que revelava leitura e estudo. Não se tratava de ostentação. Era algo natural, como se ele tivesse passado por duas vidas diferentes e tivesse escolhido qual delas queria mostrar. Isso a intrigava mais do que incomodava. Pela primeira vez, Camila sentiu curiosidade verdadeira. Não aquela curiosidade de fofoca, mas a necessidade íntima de compreender quem realmente era o homem que estava ao seu lado. Certa noite, sentada na beira da cama, ela observou Rafael dormindo. A expressão tranquila contrastava com o mistério que carregava acordado. Havia nele uma firmeza que não se desfazia nem no repouso. Camila ajeitou uma manta sobre ele e sussurrou baixinho, quase sem perceber. Quem é você de verdade? Não esperava resposta. Era apenas o reflexo de um coração que começava a se abrir para algo novo. Sorriu sozinha, porque se surpreendeu consigo mesma. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em quem a sociedade queria que ela fosse, mas no que realmente desejava descobrir. Na manhã seguinte, despertou com uma energia diferente. O sol iluminava a cozinha simples, e o aroma de café fresco a recebeu como se fosse uma cerimônia particular. Rafael a cumprimentou com naturalidade, oferecendo uma caneca. Não houve conversa profunda, apenas o gesto repetido de partilhar o início do dia. Foi nesse gesto corriqueiro que Camila percebeu a grande transformação. Aprender a encontrar beleza no ordinário. Para quem viveu cercada de luxo, isso soava quase como poesia. Mais tarde, quando caminhavam juntos pela rua, cruzaram olhares curiosos de pessoas que cochichavam. Camila sabia que alguns ainda comentavam o escândalo do altar. Mas pela primeira vez, aquilo não lhe causava vergonha. Se alguém a olhava com piedade, ela mantinha o queixo erguido. Se olhavam com desprezo, respirava fundo e continuava. O peso do julgamento já não era mais uma corrente, era apenas barulho ao fundo de uma vida nova. Descobriu assim que liberdade começa quando a opinião alheia deixa de ser sentença. Rafael não comentou nada sobre os olhares. Apenas caminhou ao lado dela, firme. Esse silêncio cúmplice valeu mais do que qualquer defesa. Camila compreendeu que às vezes não precisamos de quem fale por nós, mas de quem permaneça. A presença constante dele, sem imposição, era mais eloquente do que discursos longos. Ali, de mãos vazias e passos sincronizados, ela descobriu que podia se reconstruir.
não a partir das ruínas que os outros apontavam, mas a partir das escolhas que fazia em silêncio. No fim do dia, enquanto arrumava as roupas recém-lavadas, Camila olhou para o espelho simples pendurado na parede. Reconheceu uma versão de si que nunca tinha visto. O cabelo preso sem artifício, o rosto sem maquiagem, o olhar cansado, mas firme. Pela primeira vez, não se sentiu diminuída por essa imagem. Ao contrário, sentiu orgulho. Estava aprendendo a se enxergar sem máscaras. E nesse instante percebeu: sua vida não seria mais definida pelo altar vazio, nem pelo sobrenome rejeitado. Seria definida pelo que ela mesma escolhesse a partir dali. Os dias seguintes trouxeram um ritmo inesperado. Camila já não acordava em lençóis caros, mas em um colchão que rangia a cada movimento. No começo, aquilo a incomodava. Depois, tornou-se uma espécie de lembrete de que estava viva em uma realidade que não precisava fingir. A cada manhã, enquanto arrumava a pequena cozinha, percebia que o silêncio entre ela e Rafael não era vazio. Era um espaço de respeito, onde cada um podia existir sem exigências. Certa vez, ele voltou para casa mais tarde do que o habitual, carregando uma sacola com frutas frescas. Camila percebeu o cuidado na escolha, cada maçã limpa, cada laranja sem machucados. Aquilo não era luxo, era atenção. Ela se pegou sorrindo sozinha, sem saber explicar. Pela primeira vez, valorizava detalhes que antes passariam despercebidos. Não era a grandiosidade de um banquete, mas o carinho de quem se importa com a mesa que divide. Ainda assim, a nota fiscal que havia encontrado não saía de sua mente. O sobrenome estampado ali parecia um segredo em voz alta, impossível de ignorar. Quando observava Rafael, via coerência no homem simples e, ao mesmo tempo, enxergava sinais de algo maior. Não era só o jeito refinado de segurar os talheres ou a educação com que respondia a qualquer pessoa. Era a postura, uma firmeza discreta que não combinava com a vida modesta. Camila sentia que ele era alguém que havia escolhido se esconder atrás de roupas comuns. Decidiu não pressioná-lo imediatamente. Guardou a descoberta como quem guarda uma peça de quebra-cabeça ainda solta. Observou, escutou, deixou o tempo mostrar, mas por dentro travava um conflito. Temia ser enganada de novo, como fora com Henrique. Temia entregar confiança a quem escondia verdades. Ao mesmo tempo, percebia que Rafael nunca a tratara como um adorno, nunca a calara, nunca a diminuíra. Isso valia mais do que qualquer segredo. Um domingo trouxe um contraste forte. Camila foi ao mercado sozinha pela primeira vez. Caminhou entre prateleiras, comparou preços, anotou valores. Sentiu-se insegura, mas determinada. Carregava sacolas leves, orgulhosa da pequena vitória. Ao voltar, encontrou Rafael consertando uma porta emperrada. Ele a olhou e sorriu com simplicidade, sem elogio exagerado. Apenas um olhar que reconhecia seu esforço. Camila percebeu que aquele sorriso tinha mais valor do que qualquer aplauso que já recebera em salões cheios. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio, ela finalmente falou. Disse que sabia quem ele era de verdade. Não mencionou cifras, não mostrou o papel novamente. Apenas afirmou que conhecia o sobrenome. Rafael parou de mastigar, respirou fundo e deixou os talheres sobre a mesa. Seus olhos se fixaram nos dela. Não tentou negar. Admitiu que havia escondido o próprio nome para escapar das máscaras sociais. Explicou que queria viver dias em que fosse visto como homem e não como fortuna. Camila ouviu em silêncio. Não gritou, não acusou. Apenas pediu que dali em diante não houvesse mais omissões. Disse que não precisava de luxo, mas precisava de transparência. Ele assentiu. Não houve promessas ensaiadas, apenas um aperto de mão sobre a mesa, firme e silencioso, selando um acordo. Naquela madrugada, deitada na cama estreita, Camila refletiu sobre a cena. Descobriu que confiança não é ausência de segredos, mas escolha de caminhar juntos apesar deles.
Rafael podia carregar um sobrenome que pesava no mundo dos negócios, mas ali, naquela casa modesta, ele era apenas o homem que partilhava do mesmo prato, do mesmo silêncio, do mesmo esforço. E isso bastava. Quando o sono finalmente chegou, Camila percebeu algo fundamental. Não era mais a herdeira rejeitada, nem a noiva humilhada. Era uma mulher aprendendo a escolher. E essa era a forma mais preciosa de liberdade que já conhecera. As manhãs começaram a adquirir um ritmo previsível. Camila acordava cedo, arrumava a pequena casa e aprendia a conviver com o som dos vizinhos, o cheiro de pão assando nas padarias próximas e o barulho de crianças brincando ao longe. Tudo aquilo, antes irrelevante, agora parecia parte de um novo universo que se abria diante dela. Não havia luxo, mas havia presença. E de maneira silenciosa, aquilo lhe oferecia uma sensação inédita de pertencimento. Rafael, por sua vez, seguia sua rotina com naturalidade. Trabalhava durante o dia e voltava sempre com um gesto de cuidado. Às vezes uma fruta, outras vezes uma história engraçada de algo que presenciara. Não falava sobre negócios, cifras ou sobrenomes. Falava de gente, de momentos, de coisas simples. Camila observava com atenção cada detalhe. O modo como ele cumprimentava estranhos com respeito, como oferecia ajuda sem esperar nada em troca, como mantinha uma calma constante, mesmo em situações de contrariedade. Havia nele uma serenidade que não se comprava com títulos. Mesmo assim, a lembrança da nota fiscal permanecia em sua mente. A cada vez que olhava para o bolso das roupas dele, sentia o peso daquela informação. Não era mais dúvida. Sabia que Rafael carregava muito mais do que deixava transparecer. No entanto, em vez de transformá-lo em um inimigo, aquele segredo apenas reforçava a ideia de que ele escolhia viver fora do pedestal. Essa escolha, por mais enigmática que fosse, inspirava mais respeito do que desconfiança. Em um fim de tarde, ao voltarem de uma caminhada curta, Camila parou diante de uma vitrine modesta de roupas. Não desejava nada em especial, mas lembrou-se de quando passava horas escolhendo vestidos caros apenas para agradar os olhares da sociedade. Sorriu sozinha ao perceber que, pela primeira vez, não sentia falta daqueles dias. Rafael, notando seu silêncio, apenas perguntou se ela estava bem. Camila respondeu que sim, e naquele instante entendeu que estava aprendendo a enxergar o valor das próprias escolhas sem precisar justificar nada para ninguém. No entanto, as lembranças ainda a assombravam. O altar vazio, os olhares de escárnio, a voz cortante do pai ecoando como sentença definitiva. Tudo isso voltava em ondas, especialmente à noite. Em certos momentos, o peso da humilhação a fazia chorar em silêncio. Rafael nunca a questionava. Apenas se aproximava, segurava sua mão e ficava ali. Não havia promessas, apenas presença, e isso era o que mais curava. Certa noite, ela ousou falar em voz alta o que vinha guardando. Disse que sentia medo de ser apenas uma peça em outro jogo, como fora antes. Que temia entregar confiança a quem pudesse, em algum momento, usá-la como moeda. Rafael ouviu cada palavra com atenção. Depois, respondeu de forma simples, que ela não precisava acreditar em frases, mas observar atitudes. Que tudo o que ele tinha a oferecer era o cotidiano que dividiam, os gestos concretos, a constância. Camila respirou fundo e percebeu que, de fato, as atitudes dele falavam mais alto do que qualquer discurso. Recordou-se de cada pequeno gesto, a comida simples preparada com cuidado, a paciência quando ela errava, o riso leve quando a vida se complicava. Eram sinais que não combinavam com manipulação. Eram sinais de alguém que escolhia ser real. Na manhã seguinte, ao estender roupas no varal, Camila se viu sorrindo novamente. Não por ostentação, mas pela descoberta de que a simplicidade podia, sim, ser fonte de paz. E ao perceber o próprio reflexo no vidro da janela, viu uma mulher diferente.
Já não era a figura quebrada que saíra da igreja em lágrimas. Era alguém que começava a escrever a própria história com linhas firmes. Essa constatação a fez respirar com alívio. Pela primeira vez, entendeu que não precisava mais se definir pelo abandono nem pelo sobrenome rejeitado. O que realmente importava era o que estava construindo, tijolo por tijolo, na vida que agora escolhera. Camila passou a organizar os dias de forma quase ritualística. Acordava cedo, preparava o café, arrumava os pequenos espaços da casa e se dedicava a tarefas que, até pouco tempo atrás, pareciam impensáveis para alguém acostumada ao luxo. Descobriu que esfregar o chão até brilhar não era apenas trabalho pesado, mas também uma forma de limpar os próprios pensamentos. Enquanto torcia o pano e via a água escorrer escura pelo balde, sentia que junto iam embora restos de mágoas que antes a sufocavam. Rafael a observava sem interferir. Quando percebia que ela exagerava no esforço, oferecia ajuda com gestos simples, como pegar a vassoura ou organizar os objetos pesados. Nunca fazia parecer que ela era incapaz. Ao contrário, reforçava sua autonomia. Esse equilíbrio entre apoio e respeito era algo novo para Camila, que sempre crescera cercada de ordens e cobranças. O pai exigia perfeição e a mãe cobrava aparências impecáveis. Rafael, por sua vez, apenas oferecia constância. O tempo revelou também a capacidade dela de se adaptar. No mercado, já comparava preços com naturalidade. Na cozinha, aprendia a transformar poucos ingredientes em pratos saborosos. Sentia orgulho ao ver a mesa simples ganhar cor com arroz soltinho, feijão fumegante e legumes frescos. Rafael elogiava sem exageros, mas com sinceridade. Era nesses elogios contidos que Camila percebia o quanto evoluíra. Ainda assim, à noite, os pensamentos retornavam como sombras. A lembrança do altar, das flores espalhadas pelo chão, das palavras frias que a feriram, voltava como uma ferida que insistia em não cicatrizar. Muitas vezes acordava sobressaltada, com o coração acelerado, como se ainda estivesse presa àquele instante de humilhação pública. Rafael, ao notar, apenas segurava sua mão e ficava em silêncio ao lado dela até que o corpo se acalmasse. Não havia perguntas, apenas presença. Essa presença silenciosa funcionava como abrigo. Aos poucos, Camila começou a registrar suas emoções em um caderno velho que encontrou guardado em uma gaveta. Escrevia frases curtas, sem grandes reflexões, apenas para aliviar o peso. Ao reler algumas páginas, percebeu que já não usava palavras como vergonha e derrota com tanta frequência. Agora apareciam termos como aprendizado, esperança e até curiosidade. Essa mudança discreta era a prova de que, mesmo sem perceber, estava se reconstruindo. Em uma manhã, enquanto estendia roupas no varal, percebeu que cantarolava uma melodia simples. Interrompeu-se, surpresa. Fazia anos que não cantava, nem mesmo sozinha. O som de sua própria voz, leve e natural, soou como sinal de renascimento. Sorriu sozinha, com a sensação de que reencontrava pedaços esquecidos de si mesma. Nesse mesmo dia, notou algo diferente em Rafael. Ele lia um jornal dobrado na cozinha e, ao virar a página, não percebeu que o logotipo de uma grande empresa aparecia em destaque, acompanhado de uma reportagem sobre investimentos milionários. Camila viu rapidamente, reconheceu o sobrenome e confirmou que não havia se enganado. Ele realmente fazia parte de um mundo que escolhia esconder. Não comentou nada naquele momento. Em vez disso, guardou a cena como mais uma prova do enigma que o cercava. Mas em vez de sentir raiva, experimentou uma estranha sensação de calma. Se antes a verdade revelada teria sido motivo de confronto imediato, agora percebia que podia esperar. Não havia urgência. O importante era observar o que o tempo revelaria. À noite, ao se deitar, Camila encarou o teto por longos minutos. Pensou em como a vida tinha mudado. O vestido branco, a queda pública, a rejeição familiar. Tudo isso parecia um capítulo distante.
Agora, vivia uma rotina que, embora simples, tinha consistência. Não era mais refém do olhar alheio, mas dona dos próprios passos. Essa constatação lhe trouxe paz. Antes de fechar os olhos, virou-se para observar Rafael adormecido. Havia serenidade no rosto dele, mas também um peso invisível. Camila soube, naquele instante, que cada pessoa carrega suas próprias batalhas silenciosas e decidiu que estava disposta a enfrentar as dela, sem se esconder atrás de aparências. Camila já não contava os dias pelo calendário, mas pelas pequenas vitórias que colecionava. Aprendeu a cozinhar pratos que nunca tinha se dado ao trabalho de preparar, desde um simples pão frito até uma sopa fumegante que aquecia o corpo nas noites frias. Descobriu que o sabor não estava nos temperos caros, mas no cuidado colocado em cada gesto. À mesa, compartilhava com Rafael refeições que tinham mais valor pela presença do que pelos ingredientes. As conversas entre eles se tornaram mais frequentes, embora nunca superficiais. Falavam pouco, mas falavam com verdade. Camila contava fragmentos de sua infância marcada por exigências e regras, e Rafael ouvia sem interromper. Quando falava de si, revelava experiências de vida carregadas de simplicidade, mas também deixava escapar um olhar distante, como se parte dele ainda estivesse em um mundo diferente daquele em que viviam. Foi durante uma dessas conversas que Camila notou algo peculiar. Rafael falava sobre a importância de escolhas conscientes, de não viver para agradar expectativas alheias. Suas palavras tinham uma firmeza que não parecia nascer apenas da teoria. Era como se viessem de quem já experimentara o peso de decisões irreversíveis. Ela guardou essa percepção em silêncio, mas passou a enxergá-lo com ainda mais atenção. Certa manhã, enquanto arrumava a pequena casa, Camila encontrou no fundo de uma gaveta um relógio elegante, de design refinado, diferente de tudo que alguém modesto carregaria. Não havia pedras brilhantes, nem ostentação exagerada, mas o acabamento revelava exclusividade. Guardou-o de volta sem comentar nada, apenas confirmando para si mesma que Rafael não era quem aparentava ser. Apesar disso, em vez de desconfiança, sentiu curiosidade. Diferente de outras vezes em sua vida, quando as descobertas vinham acompanhadas de dor e desilusão, agora havia um desejo de compreender. Talvez porque Rafael nunca tivesse usado nada daquilo para impressioná-la. Talvez porque sua atenção estivesse sempre voltada para ela como pessoa, e não como papel social. Os dias também trouxeram momentos de silêncio compartilhado. Caminhavam lado a lado pelas ruas, observando o movimento sem a necessidade de preencher cada pausa com palavras. Essa quietude passou a ser um elo entre eles, mais forte do que qualquer declaração. Era nesse espaço vazio que Camila percebia a paz que tanto buscara. À noite, às vezes, se sentava à janela e observava Rafael lendo. Os olhos dele percorriam as páginas com concentração, e os traços do rosto revelavam uma disciplina serena. Não era o comportamento de alguém alheio ao conhecimento, mas de quem acumulava experiências e sabia exatamente onde aplicá-las. Camila sentia que, ao seu lado, havia um homem que carregava um passado denso, mas que, por escolha, se apresentava com leveza. A cada dia sua confiança nele crescia. Não porque ele falasse muito, mas porque suas ações eram consistentes. Nunca a deixou sozinha em meio às dificuldades, nunca ridicularizou seus erros, nunca a comparou com ninguém. No fundo, Camila entendia que era isso que sempre procurara sem saber. Alguém que a enxergasse sem máscaras. Em uma noite mais fria, Rafael trouxe um cobertor extra e o colocou sobre os ombros dela enquanto conversavam. Não disse nada. Apenas deixou o gesto falar por si. Camila, ao sentir o calor do tecido, compreendeu que os verdadeiros laços não nascem de promessas grandiosas, mas de atos pequenos e constantes. E assim, sem perceber, ela já não se via como a mulher humilhada de antes. Via-se como alguém em reconstrução,
que descobria passo a passo que a vida podia ser mais simples e, justamente por isso, mais verdadeira. O tempo avançava sem pressa e Camila sentia que já não precisava se agarrar ao passado para justificar seus dias. A rotina simples havia se transformado em uma espécie de cura silenciosa. Cada tarefa doméstica, cada refeição compartilhada, cada caminhada com Rafael servia como tijolo na reconstrução daquilo que ela pensava ter perdido para sempre: a confiança em si mesma. Mas por mais que a paz se consolidasse, havia sempre sinais que desafiavam a normalidade que viviam. Rafael nunca falava de trabalho em detalhes, mas em sua maneira de agir existia disciplina demais para um homem comum. A organização impecável, a calma diante de imprevistos e a postura firme revelavam que ele carregava um peso invisível. Camila percebia tudo isso e, embora não pressionasse, sabia que em algum momento a verdade viria à tona. Numa tarde silenciosa, enquanto arrumava o armário, encontrou um paletó que destoava completamente das roupas simples de Rafael. O corte era perfeito, o tecido de qualidade superior, feito sob medida. Passou os dedos pela lapela e sentiu um arrepio. Guardou a peça novamente, sem dizer nada, mas com a certeza de que estava diante de mais uma prova de que ele não era quem aparentava ser. Ainda assim, ao vê-lo chegar em casa com as mãos sujas de poeira e o sorriso tranquilo, não conseguiu associar a imagem dele à arrogância que conhecia de outros homens do mesmo meio. Era diferente. Por mais que escondesse, Rafael nunca a tratava com superioridade. O contraste entre o que descobria e o que vivia com ele a deixava confusa, mas também a fazia refletir. Talvez não fosse uma farsa. Talvez fosse apenas a forma que ele encontrara de existir longe de rótulos. Em uma noite de silêncio, decidiram cozinhar juntos. Camila queimou a panela no início da receita e esperou o comentário sarcástico que estava acostumada a ouvir no passado. Em vez disso, Rafael riu baixo, jogou fora o queimada e começou tudo de novo ao lado dela, como se nada tivesse acontecido. Esse gesto simples a emocionou mais do que qualquer presente caro. Era a confirmação de que, apesar dos segredos, ele a tratava com paciência e respeito. No entanto, a lembrança da nota fiscal nunca saía da sua mente. Em determinados momentos, ao olhar para Rafael, Camila via duas imagens sobrepostas: o homem simples que compartilhava o cotidiano com ela e o nome poderoso que carregava em silêncio. Essa dualidade a inquietava. Já não era medo de ser enganada, mas a necessidade de entender de fato com quem estava construindo uma vida. Ao mesmo tempo, percebia que sua própria transformação era real. Já não dependia de sobrenomes, de títulos ou de aparências para se sentir inteira. O que a movia agora era a liberdade de viver escolhas simples, sem plateia, sem julgamentos. E de maneira inesperada, Rafael fazia parte disso. Naquela madrugada, ao observá-lo adormecido no sofá com um livro sobre o peito, Camila percebeu algo essencial. Não importava o quanto ele escondia de si mesmo, o que mais revelava era a forma como a tratava. E era nisso que ela escolhia confiar, ao menos por enquanto. Os dias já não eram contados pelo sofrimento do passado, mas pela serenidade que o presente oferecia. Camila havia encontrado na rotina um alívio inesperado. Ainda assim, o destino parecia decidido a colocá-la à prova. Em uma noite, enquanto caminhava ao lado de Rafael, o passado surgiu diante dela em carne e osso. Do outro lado da rua, avistou figuras que reconheceria em qualquer lugar: o homem que um dia a deixara no altar e a amiga que transformara traição em espetáculo público. Eles não precisaram dizer nada para que memórias antigas desmoronassem sobre ela como uma avalanche. O riso contido de Laura, o olhar calculado de Eduardo, tudo reacendia feridas que Camila julgava cicatrizadas. Rafael percebeu de imediato a mudança na expressão dela. Não perguntou, não exigiu explicações, apenas se colocou discretamente ao lado, firme,
transmitindo a sensação de que ela não estava sozinha. O gesto simples bastou para que Camila encontrasse forças onde acreditava não haver mais. Quando os olhares se cruzaram, Eduardo esboçou um sorriso carregado de ironia. Laura, por sua vez, lançou um olhar de desprezo em direção a Rafael, como se sua simplicidade fosse motivo de riso. Camila sentiu o coração disparar, mas respirou fundo. Não precisava se justificar, não precisava provar nada. O silêncio dela já era resposta suficiente. O encontro durou poucos minutos, mas pareceu uma eternidade. Ao se afastarem, Camila manteve a postura ereta, mesmo que por dentro o corpo tremesse. Rafael não disse nada, apenas ofereceu sua mão, que ela segurou com firmeza. Nesse gesto, compreendeu que a verdadeira vitória não estava em enfrentar os fantasmas com gritos ou acusações, mas em permanecer de pé, com dignidade. De volta à pequena casa, Camila refletiu sobre o episódio. Percebeu que se tivesse vivido aquela cena meses antes, teria desmoronado, mas agora era diferente. O peso do abandono não definia mais seus passos. O que realmente importava era o que construía com Rafael, independentemente do que os outros pensassem. Essa constatação a fez sorrir sozinha. Pela primeira vez, não sentiu vergonha do passado. Sentiu o orgulho de estar onde estava, de ter sobrevivido, de ter recomeçado. A dor havia se transformado em força, e essa força era sua maior conquista. As semanas seguintes trouxeram uma calmaria diferente, como se a vida finalmente tivesse decidido recompensar Camila pela resistência silenciosa que cultivara. A casa simples já não parecia um exílio, mas um lar. O som dos passos de Rafael no corredor, o cheiro de café fresco pela manhã e até o rangido da porta ao ser aberta se transformaram em sinais de pertencimento. Camila, antes moldada para viver sob holofotes, agora encontrava beleza nas coisas pequenas. Descobriu prazer em regar plantas no quintal, em dobrar roupas ainda mornas do sol, em cozinhar com calma, sem pressa. Aprendeu a viver sem máscaras e, nesse processo, percebeu que a simplicidade não era a ausência de grandeza, mas a sua forma mais pura. Rafael acompanhava essa transformação em silêncio, respeitando cada espaço e cada tempo dela. Por vezes, a observava de longe, como se temesse quebrar algo delicado. Em outros momentos, se aproximava com naturalidade, dividindo tarefas, contando histórias curtas ou apenas ficando ao lado dela, em silêncio. Esse equilíbrio era tudo o que Camila sempre desejara sem saber. Com o tempo, a ferida do altar não desapareceu completamente, mas deixou de sangrar. Tornou-se cicatriz, e como toda cicatriz, lembrava dor, mas também vitória. Ao olhar para trás, Camila já não via apenas a traição e a humilhação. Via também a coragem de se levantar, de aceitar o desconhecido, de começar outra vez. Uma manhã trouxe um símbolo inesperado dessa nova etapa. Rafael entrou na sala com uma caixa simples nas mãos. Dentro dela, havia apenas 2 alianças discretas, feitas de metal liso, sem brilho, sem marcas. Ele não precisou fazer discursos, não precisou prometer nada. Apenas colocou a caixa sobre a mesa e disse com a voz firme e serena: "Agora é real." Camila olhou para as alianças e sentiu o coração aquecer. Não eram joias luxuosas, não carregavam nomes de grifes, mas tinham o peso da verdade. Sorriu, respirou fundo e assentiu. Não havia necessidade de cerimônias grandiosas. O que já viviam era mais do que qualquer festa poderia celebrar. Naquela noite, sentaram-se juntos na varanda. O céu estava limpo, salpicado de estrelas. Camila apoiou a cabeça no ombro de Rafael e permaneceu em silêncio. Não havia perguntas a fazer, nem respostas a exigir. Apenas a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. O futuro continuava incerto, como sempre é, mas pela primeira vez ela não tinha medo. Entendera que a vida não se resumia ao que foi tirado dela, mas ao que conseguiu reconstruir. E ao lado de Rafael, a reconstrução já era uma realidade. Assim,
A mulher que um dia foi abandonada diante de todos, agora encontrava, no silêncio e na simplicidade, a força de escrever sua própria história. Uma história não de desespero, mas de recomeço. E era nesse recomeço que ela descobria a forma mais verdadeira de felicidade, aquela que nasce quando se aprende a viver sem precisar provar nada a ninguém. Se esta história tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Inscreva-se agora e acompanhe novas histórias emocionantes todas as semanas.